Bom dia! Bom dia nesse domingo, dia 21 de janeiro de 2024. A vida, ela é mais leve depois que a gente dorme, né? Depois que a gente consegue dormir, um sono leve, de refazimento, de restauração mental, espiritual, emocional, psicológico, mental, intelectual. E às vezes assim, né, a gente fica tão focada, ai não, são 8 horas de sono consecutivo que as pessoas precisam para ter saúde. Mas isso também é muito relativo, porque tem pessoas que não precisam de 8 horas consecutivas para se restabelecer, se restaurar, se o refazimento, né? O descanso do refazimento em todos os sentidos, né? E de forma integrativa. Mas então, acordei, não fiz nada ainda no cabelo, tá? Fiz só um coque e um coquezinho básico e quando acordei desfiz o coque, ainda nem passei nada no cabelo, na escova nem pente. Já tomei meu banho básico de manhã, meu banho básico matinal de acordar, né? Porque o meu banho, eu gosto de falar. Gente, eu gosto de falar sobre isso. Não é porque eu tô querendo expor a minha privacidade. Eu tô falando isso porque tem várias pessoas que negligenciam esses poucos minutos em que se dá a si mesmo. Nós damos tanta atenção para cumprir agendas, para produzir, bater metas, alcançar objetivos, né? Sonhos que viram metas e que viram objetivos. E, e quando é para algo em relação à saúde, a nossa saúde, nós nos preocupamos com a saúde de todo mundo, a gente tenta colaborar para amenizar ou tentar restabelecer, né? Convalescer a enfermidade de várias pessoas. No entanto, com a nossa, nós nos negligenciamos, né? E isso é uma pauta, que é imprescindível estar sempre lembrando que sem saúde a gente não pode bater meta, a gente não pode levantar da cama, a gente sem saúde não tem ânimo para fazer as coisas básicas, desde a higiene do dia a dia, do cotidiano, até as mais elaboradas, como estudar, como trabalhar, como ter prazer no lazer, né? Porque o lazer para mim é uma coisa, o lazer para Beltrana, Cicrana, Fulana e Ciprônio, Caio, Tice e Meve são coisas diferentes. Então, que para A, B, ou C, ou D e o alfabeto inteiro é um lazer de de descanso, de entretenimento, de se abstrair, desopilar, para mim pode não ser, né? E esse ano eu vou repetir muitas e muitas vezes que esse ano eu vou fazer 50 anos. E 50 anos é uma idade em que a gente coloca a ponderação e a cautela como uma premissa em tudo que a gente vai fazer, né? As vivências que construíram e desconstruíram também o que eu sou hoje depende de como, não é o que eu aprendi, não é o que eu vivenciei, não é o que eu passei, não são as minhas experiências, é o que eu faço com todas essas desses aprendizados, com todas essas ressignificações, né? E é importante falar sobre isso porque tem muitas pessoas que entram ano, sai ano e passa a vida inteira e não tem oportunidade de lapidar-se, de
do desbaste diário, de aparar aquelas arestas que nós mesmos sabemos que são necessárias. Então, o desbaste diário é uma lapidação que a gente não pode negligenciar. Estamos sempre muitos conteúdos para instruir, para dar lição nos outros, né? No entanto, a nossa própria vida fica à mercê digamos, da falta de tempo, né? Da falta de propósito, da falta de importância, de relevância. Então, assim, hoje eu queria falar sobre isso, sobre como a nossa importância, a nossa relevância para a gente mesmo. Eu falo a gente, não é pela questão daquela análise psicológica e analítica da psicologia e da psicanálise, não. Eu falo a gente em terceira pessoa, não é por questão de problemas mentais, é por uma questão de que eu estou aqui englobando eu e as pessoas que em algum momento se experimentam passar pelas mesmas situações. Não são as mesmas situações e nem experiências, mas as percepções, elas partem de quando a gente identifica algo que a gente passa e começa a elaborar ressignificações e aprendizados. Às vezes a gente, muitas coisas, a gente nem precisa passar por determinadas situações apenas pela questão da percepção. Então a percepção, ela é muito rica. Ela é muito rica para muita gente porque ela evita que a gente precise passar por alguns infortúnios apenas pela percepção. Não é intuição, tá? Digamos assim, não é uma intuição. Intuição é outra coisa, tá? Mas a intuição, ela é parecida com a percepção, mas não é a mesma coisa. Porque a percepção, ela está respaldada em alguma vivência, em alguma observação empírica ou não, científica ou não. Então a percepção, ela é respaldada em fatos. A intuição, eu não gosto muito de falar em intuição, porque a intuição, ela dá a entender uma coisa muito aleatória, que nem o déjà vu, né? O déjà vu e o déjà fufu, né? O déjà vu e o déjà fufu, que eu já expliquei isso lá no X, né? Antigo Twitter. Mas então, são 8 minutos e são 5h33 da manhã, tá? Eu falo assim o horário e o dia, né? 5h33 da manhã, do dia 21 de janeiro de 2024, domingo, Sunday, e dia de dolce far niente, né? E eu falo o horário porque quando eu vou postar no YouTube, por exemplo, eu tenho um canal divã biblioterapêutico, né? Que é daquele perfil lá do X, do antigo Twitter, né? Que é Grace Ramalho 1, né? @hotmail.com. Que esse e-mail ele não tá fazendo e nem recebendo e-mails, tá? Que é da Hotmail, ele tá cheio e ele nem faz e nem recebe e-mails, então eu tive que fazer outros e-mails, eu vou ter que fazer outros e-mails ainda também para poder como é que eu digo assim, tentar restabelecer alguns armazenamentos em nuvem, tá? E 9 minutos, e eu acho importante isso, tá? Então hoje eu tô aqui de pijaminha basiquinha, minha calça, essa calça eu gosto de usar como pijama, tá? Então, eu gosto de usar essa calça como pijama e de havaianinha. Então, assim, eu tô mostrando essa aqui porque, ó,
Esse aqui é um pijama, confortável. Então, mais uma vez eu vou dizer, eu vou repetir muitas vezes que esse ano eu vou fazer 50 anos. E o meu objetivo, a minha prioridade aos meus quase 50 anos são peças que sejam confortáveis, desde ao que eu vou calçar, desde as makes. Hoje eu não passei nada, tá? É só a luz, aqui, tá? Então, assim, não fiz nenhum tipo de... Eu mesma faço a minha sobrancelha, tá? E eu não faço sobrancelha, eu só faço tirar os excessos, tá? Aqui e aqui embaixo. Aqui no buço, eu faço o buço na egípcia, né? Depilação egípcia, que é com a linha. Então, aqui no buço, eu faço a depilação egípcia, que é com a linha. E eu acho importante também dizer o seguinte, então, lá quando eu fiz meu curso de banho de noiva, lá no Senac, em 1990, 92, 90, ali, eu tinha 17 anos, né? E então, quando eu comecei a fazer meus cursos, né, de estética, essas coisas assim, lá no Senac, eu também fazia depilação para algumas amigas. Então, eu fazia depilação para algumas amigas nessa época, né? Então, e nessa época não existia esse tipo de depilação egípcia, que é aquela que a gente pega a linha, né, e tira aqui. Em alguns lugares aqui na sobrancelha, eu também tiro com a depilação egípcia com a linha, eu mesma, tá? Então, assim como eu mesma estou fazendo a hidratação do meu cabelo, assim como eu mesma faço a limpeza, porque eu não faço nem, não vou dizer que eu faço unha, né? Porque a unha desse jeito aqui, ela não tá feita, ela tá só feita aquela limpezinha da higiene básica. Mas então, são 12 minutos. E esse óculos aqui eu falei, né? Ele tá quebrado, tá? Esse óculos ele tá quebrado, tá aqui, ó. Tá quebrado bem aqui, tá? E eu vou dar só um jeitinho pra poder, dar só um jeitinho básico, porque as minhas colas do Cola Tudo, ali que eu comprei na Casas Freitas, aqui da 13 de maio, eu gastei 2 tubos tentando ajeitar uma mandala, né, umas telas, e eu tô sem a cola, então eu tenho que ir lá pra ver isso. São 3 minutos. E esse óculos aqui, essa armação, ela foi comprada antes da minha separação, lá na Óticas Boris, do Shopping Avenida, que é onde é o escritório do meu ex-cônjuge, né? Então eu comprei esse óculos lá na Óticas Boris, antes da minha separação. E de lá pra cá eu só tava mudando mesmo as lentes. Então essa lente aqui, ela é de 2020, foi do meu óculos feito em 2022, essa lente, né? Então é uma lente que ainda dá para usar, mas a gente sente a diferença, né? Porque existe uma defasagenzinha, mas que pelo menos assim dá pra fazer algumas coisas no dia a dia, minimiza, né? E eu tô tentando assim me desacostumar a ficar todo o tempo com o óculos. Eu vou ficar usando o óculos só mesmo quando eu precisar fazer alguma leitura, alguma coisa assim que precise, tem a necessidade do óculos. Porque no celular e no computador a gente usa o zoom, né?